Grêmio? Não. Muito boa noite, segunda-feira, e nós estamos aqui mais uma vez para você, para trazer a bancada mais inteligente que a gente reúne na Serra Gaúcha para debater os assuntos que formaram os fatos da semana passada. E na semana passada tivemos agronegócio, exportações, linguagem neutra e o Brasil, social ou liberal. Para discutir todas essas questões, e menos o Grêmio, nós vamos receber na noite de hoje, em ordem alfabética, Aino Vitor Ávila Jax, engenheiro agrônomo, professor aposentado e pecuarista. Felipe Pavan, graduado em empreendedorismo pela Universidade de Shenzhen, na China, e também MBA em Neurobusiness pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente na Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, com 31 anos de experiência na iniciativa privada e também por diversas outras instituições. Lúcia Lucena Capelari, formada em hotelaria pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduada em administração hoteleira pela Unicinos, supervisora técnica da unidade de hotelaria do Senac em Porto Alegre, empreendedora, comerciante, hoje plantadora de árvores e flores, casada com o Jorge, mãe do Pedro, Arthur e do João Paulo. E Rosecler Maschio Giglioli, diretora do campus universitário de Nova Prata, da UX, pós-doutora e doutora em administração. Essa bancada e todas as outras que se reúnem no Ponto a Ponto recebem o apoio da Unimed Vale das Antas, Espanhol, Materiais de Construção, Vila Bela Floricultura, Odonto Freuner, Service Contabilidade, Posto das Flores e Arte Móveis. Para você que estava com saudade de se reunir, enfim, voltar a uma boa comemoração, no próximo sábado ocorre o baile de Réveillon da Conecta Mais TV e da Sociedade Grêmio Pratense. E durante o programa de hoje estaremos sorteando aí 6 ingressos, 2 a cada bloco. E se você quer concorrer a esses ingressos, responda na nossa live do Facebook ou do YouTube, né? As nossas perguntas. E aí nós temos a primeira, né? Quais serão as atrações da festa de Réveillon da Conecta Mais TV no Grêmio Pratense, que ocorre no próximo dia 4 de dezembro? A resposta você encontra no Instagram da Conecta Mais TV. Então, quem quiser ganhar o ingresso, escreve aí na nossa live e está à disposição. Para começar, nessa segunda-feira, dia 29, nós vamos falar, nesse primeiro bloco, de 2 assuntos que vão conversar, e os 2 estiveram presentes nos fatos da semana passada e envolvem uma das principais atividades econômicas brasileiras, o agronegócio. Mas antes de começar pelo princípio, vamos ao fim da cadeia produtiva e assim traçar um raciocínio com os nossos especialistas. O nosso fato que reverberou no noticiário é que a China voltou a autorizar o embarque de carne brasileira. E a notícia se repete. Quando o preço da carne acaba subindo, pelo aumento dos insumos aos produtores ou, enfim, por vários fatores, e nós assistimos aí uma pandemia que há quase 2 anos acomete os mais diversos segmentos econômicos e a inflação é global e é uma realidade para todos os países do mundo, o preço da carne acabou subindo. O chinês, um dos principais compradores desse produto brasileiro, embargou as nossas vendas alegando 2 casos da famosa doença da vaca louca, que desde os anos 90 existe no noticiário, mas no mundo real é sempre muito distante da nossa realidade. E o fato fez com que diversos frigoríficos aí tivessem que estocar produção e forçassem a baixa dos preços para que fosse vendido num valor mais em conta para os comerciantes chineses. E para falar sobre esse fato, se é dessa forma que ele se concretiza, eu começo a nossa discussão pelo nosso especialista de Chinatown, Felipe Pavan, para dizer: Felipe, o chinês força mesmo para baixar o preço da carne e dos outros produtos brasileiros? Boa noite. Boa noite, telespectadores da Conecta. Mais uma vez um prazer estar aqui nessa casa. Com os colegas de bancada, mais uma vez prazer revê-los. A Lúcia, que agora fui me recordar, a grande amiga, esposa do Jorge, minha ex, eu comprava muito lá contigo. Tá? Que bom te ver de volta. É uma referência no turismo, tanto a Lúcia quanto o Jorge, meus gurus do turismo em Nova Prata. Fato,
não é novidade para ninguém que desde a globalização, que veio há alguns anos, alguns 20 anos aí crescendo de maneira exponencial, elas mudaram um pouco a maneira de olhar os negócios. Então, começam a se criar barreiras, né, não comerciais. Às vezes dando nome de ambientais, às vezes dando nome sanitárias, mas na verdade o interesse mesmo é comercial na questão do custo, né? Tivemos na Europa o REACH, né, que foi nos anos 2000 ali, que mudou totalmente a dinâmica da exportação, já superado por todos os países, mas que criou algumas barreiras não comerciais para limitar a entrada e fortalecer o mercado interno. No caso da China, não há mercado interno. Não há. Porque eles não produzem alimentos suficiente. Então, possivelmente com os grãos em alta nos estoques, eles passaram a tentar frear a aquisição de carne para diminuir valores. Não tenho dúvida nisso. O que cabe, acho que como pensando na área comercial, é que os frigoríficos tenham a medida certa da sua produção, da sua estocagem, para não criar essa dependência, né? Que acho que não é saudável para nenhum dos lados, né? Nem ficar muito alto para ter um lucro exagerado nosso, nem tampouco criar uma situação que crie desemprego no Brasil por uma forçação de barra do outro país. Então acho que temos que fortalecer, sem dúvida, o comércio internacional, mas temos que ser razoáveis. O que é não muito simples com nossos amigos do outro lado do mundo. Exatamente, eles são os principais compradores também de boa parte de toda a produção agrícola brasileira, enfim, e nós temos que importar da China a tecnologia. Isso faz um descompasso do valor agregado daquilo que a gente produz para aquilo que a gente acaba importando. Professora Rosicler, como é que tu enxerga lá da cadeira da administração esse fato de quando as empresas trabalham, fazem toda a sua cadeia de produção e lá na ponta um embargo estrangeiro força uma queda dos preços? Bem, boa noite, Thiago, aos colegas de bancada, às pessoas que estão nos assistindo. Da mesma forma que o Felipe, é sempre uma honra, um prazer estar com vocês. Com relação a essa questão do embargo chinês, especificamente a carne bovina, lembrando que em 2012 já houve um embargo também que durou 2 anos, né, com relação ao Brasil, e o motivo era o mesmo, né, a doença da vaca louca. Naquele período, então, 2 anos, né, em que a China deixou de importar do Brasil, e agora, então, em mais ou menos 3 meses, não é, do início de setembro até agora. Eu vejo que sim, da mesma forma que o Felipe colocou, a China ela é o maior mercado comprador do mundo, ela sabe dessa sua condição, e é claro que ela tem um tino comercial muito forte, e é claro que ela vai utilizar dos motivos que forem para poder barganhar, para poder baixar os preços dos produtos que ela importa, nesse caso, nesse momento, a carne bovina. Bem, veja, existem alguns aspectos que nós precisamos pensar, refletir. Nós temos a questão que existe uma... não é um conflito, mas existe um descompasso entre os governos, né, chinês e brasileiro. No momento em que o nosso presidente, e vejam, eu estou colocando os fatos como eles são, sendo apolítica, mas o governo brasileiro, ele taxa a China como um país que agora
que teria criado o vírus, que é da guerra biológica, da guerra química. Aí coloca o ano passado, então, em outubro, que não se iria comprar a vacina porque o mercado chinês, o produto chinês não tem crédito. Então, tem essas questões, não é que... É claro que isso não fez com que a China cortasse a compra da carne. Mas se nós tivéssemos um relacionamento melhor, talvez a China tivesse feito um esforço também para que isso fosse amenizado ou nem existisse. Existem também outras questões que nós precisamos pensar. Não é? O Brasil, a partir de 2018, ele entrou com tudo, né, com relação a ser um grande fornecedor da China. Um dos aspectos, a rivalidade China-Estados Unidos. Só que agora, né, ainda no governo Trump, existe aquela questão de que a China precisa comprar mais insumos, matérias-primas, ou enfim, produtos do agronegócio dos Estados Unidos. Então, nós estamos, desde 2018, vendendo muito para a China, em termos de produtos do agro. Agora nós vamos ter uma redução devido a essa questão, esse acordo que vem do governo anterior, não é, entre China e Estados Unidos. Existe também a questão da peste suína, que assolou o governo chinês, e que eles aprenderam com esse problema. E eles vêm fortalecidos no momento que eles dizem que, a partir de agora, eles querem ser autossuficientes na questão na produção da carne suína. Então, veja, hoje o mercado chinês é o maior mercado consumidor do Brasil. E me parece que em alguns momentos, ou em muitos momentos, nós, Brasil, não estamos nos dando conta disso. Exatamente por por essas questões que eu coloquei, né? O relacionamento ruidoso Brasil-China, a questão de que a China tem que voltar a ter um consumo maior dos Estados Unidos, a questão de que a China ela aprende com os seus problemas, com os seus erros, e ela começa a trabalhar a produção interna. Então, eu vejo que nós não estamos dando a devida atenção, o devido respeito, o devido encaminhamento ao maior consumidor que nós temos. E se continuarmos nessa linha, poderemos perder, vamos dizer assim, a nossa galinha dos ovos de ouro. Então, nesse aspecto, eu alerto que é necessário pensarmos de maneira diferente com relação à China. A China tem problemas, tem dificuldades, tem defeitos? Todos os países têm, mas nós precisamos ter um cuidado um pouquinho maior com relação a eles. Professor Aino Jacques, da pecuária até a exportação o caminho é longo, mas como é que o senhor enxerga essa relação que o Brasil desenvolveu com o comércio exterior em relação à China? Sim. Eu vejo, eu concordo com as colocações que foram feitas, né, pelo Felipe e pela professora Rose. Eu acho que nós não podemos esnobar a China, né? Eu acho que houve uma certa... e poderíamos, né, se tivesse uma diplomacia um pouco mais afinada, né, mais apurada, nós poderíamos tirar proveito dessa encrenca Estados Unidos-China, assim, no âmbito do agronegócio. Né? E eu acho que isso realmente a gente perdeu pontos. Né? Eu vejo assim, eu acho que o perigo amarelo existe, né? E eles podem dar o troco. Né? Foram judiados, né? Foram humilhados. Eu acho que agora eles estão numa situação de a maneira chinesa, né? Porque eles não agridem assim de forma
direta. Tão direta, tão contundente, né? Mas eles pensam, né? E eu acho que uma cultura milenar, né? Eles têm recursos que a gente desconhece. Eu vejo também um problema, assim, a mais médio e longo prazo, eles estão comprando muitas terras, né? Em todos os lugares. Isso é um fato que a gente vem ouvindo na boca pequena. Cooperativas. Ásia, África, América do Sul não compram mais, porque houve até uma certa, aqui no Brasil, né, houve uma certa restrição. Mas eles estão comprando. Eles estão comprando para quê? Né? Estão comprando para produzir, para eles, né? Já fazem isso nos Estados Unidos. Né? Até, não sei com a profundidade da verdade, a gente precisa sempre, né, correr atrás da informação, mas a boca pequena, como se diz, isso é uma conversa que permite esse espaço. Uma grande distribuidora de energia elétrica que alimenta toda a região sul, a direção das ações do próprio núcleo acionário dessa grande empresa que negocia, né, nos diversos mercados de capitais, pertence a um fundo de investimento vinculado às Forças Armadas Chinesas. Então, você tem aí tentáculos espalhados, né? Sem dúvida. Grandes distribuidores de grãos da toda a região sul do Brasil foram adquiridos por capital chinês também. Eu acho que eles não têm interesse em falar em comunismo, né? Comunismo, para mim, parou no muro, né? Sim, parou em 89, eu concordo com o senhor. Parou no muro. Eu acho que falar tanto em comunismo parece que estão querendo ressuscitar um morto, né? Agora, Perfeito. Agora, veja, essa questão nos Estados Unidos, eu disse que já está acontecendo. A China tem fazendas nos Estados Unidos que exporta carne para a China, né? E o Japão faz a mesma coisa, né? A Austrália, eu vi confinamentos na Austrália de 60, 70 mil animais, uma coisa incrível, né? Exclusivamente para o Japão, produzir para o Japão. E os australianos não tinham nenhum pudor em dizer que a economia australiana era regida pelo Japão. Tal o peso, né, dos investimentos japoneses na Austrália. E a China faz a mesma coisa, vai fazer a mesma coisa. Essas terras não é para investir, para especular, né? Eles sabem que ter dependência, né, tu conhece muito melhor, ter dependência de alimentos é uma coisa séria, né? Eu sei que no Japão, na ocasião que eu andei por lá, eu vi uma região onde estava o cultivo mais antigo de arroz do Japão, coisa assim de 2.000 anos, né? E é uma questão de segurança. O único produto que eles são autossuficientes, né, e que é base da alimentação deles é o arroz. O resto eles importam quase tudo, né? E eu acho que isso aí coloca tanto, principalmente a China, numa situação que não deve ser nada confortável, né? Depender de alimentos, quer dizer, porque nós podíamos também estar numa situação de vender para outros países, como disse um ministro. Não, a China não quer comprar, vamos vender para outros. Isso não é bem assim. Não. Né? Quer dizer, tu substitui o maior comprador, né, assim, no grito, isso não existe. Tu não acha o mesmo número de bocas em qualquer fronteira para alimentar. Não, e poder aquisitivo, né, isso é o contrário, é verdadeiro. A China nos substituir a curto prazo. Eu vejo Inclusive, isso. nesses 3 meses, ela foi muito rápida em desenvolver fornecedores do Uruguai, por exemplo. Sim. Agora, veja o exemplo da vacina, né? Os insumos vinham de lá. Quer dizer, mesmo que a gente possa produzir aqui, depende dos insumos, né? E aí? Né? A coisa é bem mais difícil. E eu acho que isso fica muito, assim, na área da diplomacia, né? Eu acho que isso aí é uma questão de conquista, né? Mercado não é
a área que vocês entendem mais, não é uma questão assim de imposição, né? Ou dizer, não quer comprar, não compra, não tem problema. Claro que tem problema. Claro que tem problema. Exatamente. Está faltando talvez um pouco de conversa lá na ponta do fio. Lúcia, como é que tu enxerga esse movimento dessa China globalista que impõe essa realidade e o Brasil tem que dançar essa ciranda em mandarim? Bom, boa noite, um prazer estar de volta aqui no Ponto a Ponto, dividir a bancada com os colegas. Eu acho que vocês colocaram de forma muito mais apropriada, conhecem muito mais o assunto, mas eu vinha com um pensamento e eu até chegar aqui, eu disse, não sei se eu falo, se eu não falo. Aí a professora Rosicler comentou a questão diplomática, né? Que eu acho que o Brasil foi muito mal na questão diplomática em relação à China. Não só a nível de Estado, como a nível da própria população, né? A xenofobia que se instalou no país em relação ao povo chinês não se justifica, nem como um aspecto humanitário, porque principalmente num país ditatorial, num país fechado, o Estado nem sempre representa o que a população pensa, né? Sim. Exatamente. Exatamente o contrário. Exatamente, pode ser bem o contrário. E quanto ao aspecto diplomático, né? Como é que nós vamos brigar com o nosso maior parceiro comercial, né? Sim, então, você chegar na porta do seu principal cliente com o pé sujo de barro e ainda bater antes de entrar. Com certeza a questão tem muito mais de barganha do que crise sanitária, né? Sim. Mas também pode ter muito de diplomacia, né? Que pode ter faltado, mas tudo bem, buscaremos. Que era o nosso forte, né? E era o nosso forte, exatamente. O Brasil sempre foi tido, durante muitos anos, como um país neutro na diplomacia internacional, aquele que chamava a todos para amigar. Tanto é que Oswaldo Aranha foi quem presidiu a criação do Estado de Israel na Organização das Nações Unidas. Isso era invejado por outros países. Bem lembrado. Era uma tradição de que os brasileiros tinham um corpo diplomático que conseguia conversar com os antagonistas. Conversávamos com o Irã, conversávamos com os americanos. As conquistas de território, né, no Brasil, né? Em grande parte foi diplomacia, né? Até tem aquela lenda do Acre e os cavalos. Mas isso... Não, da Bolívia também. Da Bolívia, um cavalo. Muito bem, assunto que dá para fazer outras pautas. Mas falando também do tema atual, e nesse primeiro bloco, gostei da conjectura que tivemos na semana passada, porque dá para trazer o agronegócio de uma forma bastante estendida. Outro fato que também foi vinculado, e o Douglas vai colocar na tela para nós, a ministra Tereza Cristina, na semana passada, falando com os especialistas e com produtores, disse que busca aí fortalecer a produção nacional de fertilizantes e tentar regular as importações desse tipo de insumo. O Brasil é um dos principais produtores agrícolas do planeta, berço de uma pecuária globalizada, já chamado do celeiro do mundo. Mas soa complicado aos nossos ouvidos sabermos e noticiarmos e atestarmos essa boa vocação agrícola com números positivos de toda a nossa cadeia produtiva do agronegócio. Quem produz, gera emprego, renda, abastece a mesa, o país e o mundo. Mas a dependência de fertilizantes, que são os principais insumos, né, potássio, nitrogênio, fósforo, acaba sendo proveniente do estrangeiro, principalmente da Rússia e do Canadá. Isso chama muito atenção. Na opinião da bancada, é possível qualificar a indústria nacional de fertilizantes e diminuir essa dependência estrangeira? E seria importante para o agronegócio investir na produção nacional de fertilizantes? Eu não posso começar esse assunto deixando de lado a opinião do professor Aino Jacques, que de trás para frente sabe aí como é que funciona toda essa cadeia e esmiuça para nós, professor. Dá para fazer fertilizante aqui no Brasil? Dá, sem dúvida. Mas eu acho que esse assunto é realmente preocupante. Eu parabenizo, né, a tia, coordenador da bancada, e os que pensaram essa pauta, porque é uma preocupação, né? Veja, nós somos o maior, estamos aí entre os maiores produtores de alimentos do mundo, né? E essa produção está baseada
em insumos que dependemos, né, da oferta de outros países, né? Vamos torcer para que a ministra Tereza Cristina, como técnica e produtora, ela possa ter um bom desdobramento, porque, ao que parece, os contratos não são a médio prazo, né? São a curto prazo, né? Tanto que havia preocupação dos produtores, né, se haveria fornecimento de fertilizantes agora para a próxima safra, né? E próximo plantio. Eu acho isso tremendamente preocupante. O Brasil tem condições de produzir, eu acho que sim, porque existe jazidas, né, de potássio, né, e de fósforo. Fósforo é uma situação bem mais complicada. Acho que o fósforo, quase todo o fósforo mundial vem do Canadá. Isso é uma lenda, professor? Não é. O fósforo, o grande produtor, as maiores jazidas de fósforo estão no Marrocos. Né? E nós importamos fosfato natural, que é o fosfato de rocha, né? Que vem de Marrocos, vem da Tunísia, principalmente Gafsa, né? Uma cidade no sul da Tunísia, que onde tem jazidas de fósforo. Mas o fósforo é bem mais complicado porque ele é um elemento, primeiro, apavora um pouco porque as jazidas de fósforo são limitadas. Há 40 anos atrás, eu assisti uma palestra de um pesquisador inglês, onde ele falou sobre o que fazer quando terminarem as jazidas de fósforo. E aí saiu uma brincadeira. Eles disseram, não, nós vamos usar o solo da Holanda. Né? Vamos usar o solo da Holanda. Porque eles aplicam tanto fertilizante fosfatado que o solo pode ser usado como adubo. Né? Isso é brincadeira, porque, embora os holandeses aqui no Rio Grande do Sul também fizeram isso. Né? Sim. Nome Toque é um município, né, de colonização holandesa. E eu lembro de amigos, colegas na Faculdade de Agronomia, da área de solos, que diziam que os holandeses aplicavam o dobro das recomendações das análises. Né? O pessoal, na verdade, mergulhava a colher e... estocando fósforo, né? Porque com isso eles podiam ficar, às vezes, 2, 3 anos sem necessidade de aplicar o adubo. Então, esse medo, né, que existe, ou que pode existir, de que pode faltar fósforo, né, faz com que as pessoas, que muitos produtores utilizem mais do que precisa. Né? Então, nós temos os dois extremos, né? Produtores que usam demais e produtores que usam menos do que poderia. Para complicar mais ainda, a eficiência da absorção de fósforo pelas plantas, a eficiência do adubo fosfatado é baixa, relativamente baixa. Então, tem que aplicar, às vezes, mais do que o necessário para que haja aquele mínimo de aproveitamento. Né? Isso é uma tremenda complicação. Né? Bom, assim, depois a gente pode voltar a comentar. Agora, tem perspectivas que eu diria boas, mas eu acho que o Brasil está muito devagar. O problema é esse. Né? Nós já devíamos estar produzindo mais adubo, porque essa expansão da agricultura está acontecendo já, né, faz alguns anos. Né? A produtividade aumentou 6 vezes, né, nos últimos anos, últimas décadas, enquanto que a área plantada aumentou 2 vezes. Quer dizer, o que houve? Houve uma grande utilização de fertilizantes que nós não estávamos acostumados a usar. Né? Isso pôs em xeque, né, todo o sistema, toda a cadeia. Né? Mas tem perspectivas boas. Por exemplo, Lavras do Sul tem minas de fósforo. Né? Só que está uma complicação lá por causa da questão ambiental. Né? As minas estão muito próximas das cabeceiras dos rios Santa Maria e Camaquã.
Que são Isso, dois isso rios envolve importantes, que envolve 33 municípios, né, na região. Nossa. Então a comunidade, né, dessa região toda está debatendo isso, está questionando, né, porque o fósforo pode também ser poluidor, né, quando ele não é aproveitado pela planta e quando perdido, né, ele contamina as águas, né? E via de regra, a atividade de mineração, ela sempre traz um impacto ambiental. Ela tem muito impacto grande. ambiental, né? Quer dizer, a tecnologia, né, poderá ajudar muito nisso, mas existe impacto ambiental, sem dúvida, né? Muito bem. Felipe Pavan, como é que a gente lida com essa questão de sermos um grande produtor agrícola, mas na mesma proporção altamente dependentes de fertilizantes estrangeiros? Pois casa com um pouco eu falei na questão comercial lá no início da conversa. A globalização, ela trouxe, como o professor falou muito bem aqui, uma acomodação comercial no país. Não só aqui, como em outros países. Os Estados Unidos ainda, Obama começou a reverter isso no ano de 2013. Em novembro de 2013, Obama deu uma pegada muito forte no governo chinês, onde começou todo o problema com os Estados Unidos. Porque a China, o globalismo, para chegar na questão do fertilizante, né? Alguns insumos químicos são feitos apenas pela China hoje. E hoje se prova que foi um erro. Não porque é China, é porque é ruim ter um cluster apenas produtivo. É um risco muito grande. Hoje, então, a China fecha as portas, está há 1 ano e meio sem receber estrangeiros, e aí tu está dependendo da produção deles. E o Obama ficou muito chateado quando, num dia para o outro, a China desvalorizou a moeda em quase 10%, de 6,15 para 6,65. Hoje está na casa de 7,30. Aí eu faço, que país rico é esse que desvaloriza a própria moeda para se tornar competitivo? Que em outras épocas tinha 30%, 40% anual de inflação. Então a China é um competidor desonesto e desleal. Obviamente não devemos falar isso para eles. Não posso, olha, cara, não podemos falar isso. Porque meu funcionário, que era do Partido Vermelho, expliquei para ele que ele estava chateado com o Obama. E aí teve um protesto na minha cidade, que derrubaram alguns carros americanos. Na semana seguinte, quando teve uma invasão de uma ilha, quebraram alguns carros japoneses, tudo bem orquestrado para aparecer foto. Foram 3 carros, mas parecia que tinha 50, né? Uma população bem controlada pelo seu governo. Então, assim, sobre a China como potencial, né? Não se mede a riqueza do seu país pelo príncipe, sim, pelo povo. Kant falou isso, né? Sim. E a China é um grande exemplo, né? Todo mundo é dono de alguma coisa, mas nunca é um chinês só. Então é individual, né? E o fim da União Soviética provou isso. Acabou o comunismo de fato. Aí quando acabou, venderam o submarino, um vendeu o avião, o outro vendeu a arma. Cada um pegou o que dava e vendeu. Tudo é do Estado, quando acaba o Estado, tudo é meu. Sim. Então essa é uma coisa que nós temos que estar atento. E isso estoura nesse hábito que foi positivo, o globalismo em alguns aspectos, melhoramos a nossa qualidade por ter acesso a produtos mais fortes, mas vou repetir que em 2008 participei de uma palestra do embaixador mexicano no Brasil, lá no consulado brasileiro, na embaixada brasileira no México, e mudou muito a minha visão sobre o Brasil. Ele falou: olha, vocês do Brasil reclamam não sei do que, vocês produzem tudo, pode não fazer o melhor carro, mas vocês conseguem fazer um carro, pode fazer talvez não o melhor fertilizante, mas conseguem fazer fertilizante. Então, ação como essas, tardias, sim, tem que ser tomadas. Mas não de uma maneira punitiva a quem te exportou até hoje. Tem que ser feito com diplomacia, ser feito com responsabilidade. Tem que ser feito, talvez, em vez de fechar portas, que eu sou absolutamente contra a taxação de importação, que isso nos tira a qualidade. Exemplo que aconteceu com os carros quando se abriu a porteira, né, para importação ainda na época do Collor, como nossos carros melhoraram de lá para cá, porque o que é melhor nós queremos. Então a ministra, como produtora, uma pessoa do ramo, o professor bem falou, ela tem razão no que fala, estamos atrasados, temos problemas de produção local de matérias-primas,
Mas essa equação tem que ser olhada em todos os aspectos produtivos do país. Todos. Tem que haver um equilíbrio. Nós não podemos deixar 88,5%, 87,5% da nossa produção em risco de não ter o fertilizante. Exato. Lúcia, para quem acha que esse assunto está muito longe, espalha o calcário na horta, está ali presente, Plantadora né? de árvores e flores. Exatamente, Sim. está ali Mas é sempre um Que assunto belo trabalho. que eu gosto muito. Eu sou neta, filha de produtor rural. O seu Airo é um exemplo para toda a nossa família na questão do plantio de pastos, né, professor? Mas eu só faço um questionamento em relação à produção, à nossa autoprodução de adubos, né? Os insumos, o professor Airo pode me ajudar. Para produzir hoje o adubo, se eu lembro ainda das aulas do Colégio Agrícola, era o NPK, né? O nitrogênio, o fósforo e o potássio. São os macroelementos, Os que macroelementos, a planta né? utiliza Exato. em maior quantidade. O potássio se descobriu agora várias jazidas, né? Sim. Na Amazônia, inclusive. Amazônia e Tem Sergipe. no Sergipe. Outro problema na Amazônia é que essas jazidas estão em terras indígenas, né? Em florestas. Então, a questão tem que ser a exploração humanitária, uma Sim, exploração com consciência ambiental, né? Exato. Isso nem sempre é muito... No papel a gente tem, mas na né? prática estamos Mas bem longe. com essas descobertas parece que o Brasil passa a ser as maiores reservas de potássio do mundo, né? Mas e a questão do fósforo, né? E do próprio nitrogênio, né? Sim. E os adubos nitrogenados dependem da ureia e da Exato. da amônia, né? Sim. Nós não somos autossuficientes, né? Não. Então nós não continuamos com o mesmo problema de ter que importar essas... Sim. esses Por isso que o insumos. nitrogênio nós temos a menor dependência, né? Porque grande parte do nitrogênio tem origem na matéria orgânica, quer dizer, resíduos, né? Tanto de animais como de plantas. E também a ureia é um produto, um adubo, né, que pode ser produzido na indústria, é um subproduto de petróleo, né? Quer dizer, eu não sei por que a gente não pode produzir mais. Quer dizer, essa dependência de 26%, né, não deixa de ser significativa, né? Agora, ainda, né, a questão do fósforo também, um dos problemas é que as jazidas nossas, eu falo de Pernambuco e Minas, principalmente, né? Elas têm um baixo teor de fósforo. Qualidade ruim, Muito né? baixo. Eu me lembro que o pessoal falava que era mais barato trazer fosfato natural, que tem quase 30%, né? 20%, em torno de 30% de fósforo solúvel, comparado com Pernambuco, que era 2% ou 3%. Né? Então, trazer isso de Pernambuco para o Rio Grande do Sul era mais caro do que trazer de Gáfrica, da África, né, para cá. Né? Também pela qualidade. Professora Rosiclério, para a gente encerrar esse bloco, também falasse de agregação de valor nesse tipo de circuito. Né? Claro que sim. Eu vou aproveitar para falar um pouco. Vocês falaram bastante da questão técnica, não é? Foi uma aula muito importante. Espero que os nossos alunos da agronomia estejam assistindo. Nós temos... Bem, então, a ministra Tereza Cristina, sua colega de profissão também, sim, não é? Engenheira agrônoma, ela colocou, então, em março, que o governo está desenvolvendo um plano nacional de fertilizantes. Sim. E a ideia era ter sido entregue já esse plano agora, em novembro, não é? E o que ela coloca, o que o governo, enfim, as pessoas que estão trabalhando nesse plano colocam com relação à suficiência da produção dos fertilizantes. Que esse plano trará orientações, não é, para o quê? O fertilizante competitivo. Então, a produção interna, mas uma produção interna
de fertilizantes de forma competitiva. Sim. Fertilizantes de forma competitiva e sustentável, que é isso que vocês colocam com muita maestria. E aí também ela coloca, o governo coloca, enfim, a importância dos bioinsumos, não é? Nesse aspecto todo da produção dos fertilizantes. Uma outra questão que deverá estar nesse plano nacional, a orientação para quem for migrar para a produção dos fertilizantes, a orientação com relação à tecnologia voltada aos fertilizantes, tecnologia competitiva, tecnologia sustentável. E ela coloca também da distribuição dos fertilizantes a nível interno. Que também é um desafio e é essencial. Não adianta produzir, não adianta produzir de forma sustentável e depois não conseguir não ter logística para a distribuição no mercado interno. E uma outra coisa que eu considero importante na fala da doutora Tereza Cristina é que se quer reverter o processo. Então, hoje, nós importamos em torno de 80% a 85%, não é, do total dos fertilizantes, e se quer chegar no nível em que, além da autossuficiência, se possa exportar. Sim. Certo. Ok. Isso aconteceu com alimentos. Perfeito. Nós importamos alimentos. Isso que o senhor colocou, muito bem. Bem, então, como fazer isso, né? Como se conseguir uma produção de fertilizantes que seja competitiva a nível de mercado interno? Nesse plano nacional, entendo que deva constar a questão dos tributos, dos impostos, dos encargos para essas empresas. Então, por que não pensar inicialmente numa redução de encargos para essas para poder motivar e estimular as pessoas a se aventurarem, não é, nesse negócio. Bom, aí o governo fica sem arrecadação, mas vamos pensar, e os benefícios indiretos que ele recebe? Crescimento da economia, aumento da renda, aumento do nível de emprego, o agronegócio, ao invés de deixar a moeda lá fora, a moeda fica circulando aqui. Então, por que não pensar a médio e a longo prazo, não somente a curto prazo? Sim, exatamente. Não é? Veja essa questão, então, dos encargos, que já falamos muito em outras vezes nessa bancada, não é? Bastante importante. E o que vocês falam com relação ao fertilizante sustentável? A economia circular, que na maioria dos países já se fala, já se trabalha, não é? Ao invés de eu produzir, consumir, jogar fora, ao invés de jogar fora, né, de produzir resíduo, por que não retornar esse resíduo ou essa solução, enfim, para o solo, não é? Então, eu vejo também essa questão muito importante. E aí, fico feliz em ouvir os senhores, né, que sabem tanto do assunto, falando sobre isso, e que na nossa área de terras, se tu me permites, Thiago, no curso de agronomia, em que nós temos professores e alunos tão preocupados com essa questão da sustentabilidade, da produção sustentável, do agronegócio sustentável. Então, é algo que é importante, que é necessário se pensar, para que se possa ter, sim, uma produção interna de fertilizantes de forma satisfatória e com sucesso. Até complementando, falou da questão da taxação, né, do nosso custo Brasil. Tudo que tem a ver com o meio ambiente, a maioria do que eu vi no mundo de solução tem que ter apoio do governo. Tem que ter uma desoneração tributária, que senão inviabiliza. Um dos casos é o caso que eu já estudei, que é a questão dos insumos para o adubo orgânicos, né? O único ponto que faz é tributário. A solução existe. É que se precisa pensar a longo prazo, não só a curto prazo. Desonera agora, recebe depois. Claro. Eu queria colocar mais uma questão que eu acho bem interessante.
que diz respeito ao fósforo, né, que é um dos grandes desafios. Existe existe um fungo, né, fungos, que são as micorrizas, né, que elas têm uma associação com as plantas. Elas podem tanto penetrar nas raízes como ficar, né, na parte externa das raízes. E elas melhoram a eficiência de absorção de fósforo. Para vocês terem uma ideia da importância disso, né, no mundo todo, eu recebi no meu sítio, já faz uns 2, 3 anos, pesquisadores da Estônia. Um pesquisador e uma pesquisadora, e que vieram acompanhados de um aluno meu de mestrado, depois fez doutorado no Canadá. Eles têm um programa de intercâmbio, né? A economia da Estônia, que fica lá próximo da Rússia, né, é basicamente florestas, né? Então, veja, e eles estavam interessados, né, em micorrizas. Eles estavam interessados no seguinte: eles queriam solos que não tivesse recebido nenhum tipo de adubação química em qualquer época. Então, como eu trabalho com campo nativo, com vegetação natural, eles me procuraram, a gente né, tiraram amostra de solo, né, levaram essas amostras, né, com raízes, né, de plantas, podendo, né, identificar as espécies, porque existe plantas e espécies que são mais eficientes nessa associação, quer dizer, são mais, vamos dizer assim, compatíveis. E isso faz uma grande diferença, né? Essas espécies vegetais, e aí eu quero puxar um pouco, né, para o meu assado, eu trabalho com pastagens nativas, quer dizer, a importância que tem a vegetação silvestre, né? Porque essas espécies, elas desenvolvem capacidades, né, e condições de explorar elementos do solo que as plantas cultivadas não conseguem mais, né? Para dar um exemplo, assim, com potássio, né? Quando a gente tem uma associação de várias espécies, até famílias diferentes, uma mais simples, né, em pastagem, leguminosa, gramínea e indesejáveis, né, que são insos, né? Quando diminui o potássio, né, a primeira que desaparece é a leguminosa, porque ela é mais exigente. Perfeito. Segunda a desaparecer é a gramínea. E as indesejáveis continuam. Permanecem. Porque elas são capazes de extrair potássio. Com uma, vamos dizer assim, de uma forma muito mais eficiente que as cultivadas. Tem indesejáveis que conseguem absorver 3 vezes mais potássio que uma espécie cultivada. Então, isso é um campo para pesquisa na área de própria genética. Melhoramento genético, exatamente. Transferir genes dessas espécies, né? Então, veja a importância que tem, né? E geralmente a gente não dá bola nenhuma, né, para a vegetação nativa. A gente vê aí o pessoal acabando com capõezinhos, né, acabando com, né, achando que não precisa isso, tal, além de polinizadores, né? Quer dizer, isso é habitat de polinizadores, né? Então, essa questão da sustentabilidade, sem dúvida, daqui para frente não vai ter recuo, não pode ter recuo. Muito bem, o recado está dado nesse primeiro bloco, onde passamos pelo agronegócio de forma bastante aprofundada. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Na sequência, tem algo que incomoda a todos por aí? Nós vamos falar sobre linguagem neutra, o que é isso, para que serve e se de fato a gente precisa dessa novidade que a modernidade traz pela internet. 3 minutinhos e o ponto a ponto volta já. Posto das Flores.
Na RST 470 em Vila Flores, você encontra todos os serviços essenciais para o seu veículo, como troca de óleo, borracharia, lavagem, além de todas as quartas e sábados ter um preço especial na gasolina. Conta também com uma conveniência completa para você. Posto das Flores. O sonho, a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Réveillon da Conecta Mais e Grêmio Pratense. Venha brindar a chegada de um ano em que a esperança de dias melhores será o grande presente. Dia 4 de dezembro às 22 horas. Banda Feeling, Alanzinho e DJ Kleber estarão animando a sua festa. Vista-se de branco e comemore junto de pessoas especiais a chegada de um novo tempo. O evento contará com a cobertura da Conecta Mais TV. Maiores informações da Secretaria do Grêmio Pratense. 4 de dezembro. Réveillon da Conecta Mais e Grêmio Pratense. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Boa noite a todos. Para não me criar distinções, usarei este espaço para escrever em linguagem neutra. Você entendeu? Bem, eu também não, mas é algo que circula por aí. Começou como projeto de pesquisa, foi para TCC, virou dissertação, alguém fez tese de mestrado, e isso adorna aí os centros de convivência, principalmente das ciências humanas, e virou moda no Brasil. O todes e outros termos aí que a gente tem da chamada linguagem neutra falam que a língua portuguesa é muito preconceituosa e trazem como sugestão a substituição de alguns pronomes ou letras que trazem o gênero para proposições neutras. A gente precisa realmente disso? O assunto, como está na tela, foi parar no STF. E o ministro Luiz Edson Fachin, disse que é competência da União alterar normas sobre liberdade de expressão que são garantidas na Constituição Federal, e foi aí, suspensa uma lei do estado de Rondônia que proibia linguagem neutra nas escolas. Bem, o assunto é polêmico e eu começo com Lúcia Capelari. Você que lidera o Leyendo Mulheres. É esse o nome do grupo? Leia Mulheres. Leia Mulheres, não exatamente. Não sou eu sou participante. Participante.
Como é que você e seus colegas enxergam essa figura da linguagem neutra? O que tu acha disso? Bom, eu não tive contato com as minhas colegas do Leia Mulheres, mas vou falar por mim, né? Esse é o tipo de pauta que a gente tem uma opinião já na saída, né? É uma opinião, às vezes, que até é uma pré-opinião, um pré-conceito, e já rechaça, né? Por que que a gente tem essa opinião? Porque a gente não tem como não linkar com a atualidade, o mundo que a gente vive hoje, né? Um mundo ainda pandêmico, um mundo com crise econômica, crise humanitária, às portas de uma crise climática, e aí tu imaginas alguém discutindo o todes. Todes. Então, parece irrelevante, né? Parece um absurdo, né? Na verdade, a primeira impressão que a gente tem é um absurdo, esse tipo de discussão. Mas aí a gente pesquisa, lê, vai se informar, e é uma coisa que está aí, então não se pode negar. E não é uma discussão nacional, não foi inventado no Brasil, isso surgiu na Suécia. Em 2012. 2012, já não é tão recente, né? E vem tomando proporções bem importantes em vários países do mundo. No Japão, para se ter uma ideia, uma parte bem significativa da população jovem japonesa se considera andrógeno, né? Não se identifica nem com o gênero masculino e nem com o gênero feminino. E essa linguagem neutra é utilizada por esses jovens, especialmente na internet. Então, está aí. Mas o que é essa linguagem neutra, né? É, através da linguagem, a gente incorporar um grupo que se considera, não se identifica nem com o gênero masculino, nem com o gênero feminino. Por exemplificar, fica mais fácil. Se chegar aqui e dizer boa noite a todos, ou boa noite a todas, tem um grupo que não se identifica nem com o todos, nem com o todas. Então, sugeriria o boa noite a todos. Parece estranho, mas é o que se põe. Se isso vai prosperar, se isso é um modismo, se é bom, se é ruim, a gente não tem ainda subsídios para saber, né? O que a gente sabe e o que é verdadeiro é que a linguagem não é estanque, né? Não é estática. Sim. Ela se modifica. A maneira como nós falamos hoje não é a mesma maneira que nossos antepassados falavam. Sim. Quantas coisas mudaram, embora seja o mesmo idioma, seja português, né? Ora, pois, e vós me ser? Vós me ser, né? Vós me ser, ninguém mais usa vós me ser, se usa você. Né? A linguagem deixou de ser tão rebuscada, é uma linguagem mais coloquial. Então, a gente dizer que isso não vai acontecer não é tão simplório assim, né? Está acontecendo, existem pessoas falando desta maneira no mundo. Agora, quando a gente for levar isso para a questão educacional, para colégios, para academia, eu acho bem complexo. Por quê? Porque nós vivemos uma realidade, eu acho que a gente não tem maturidade para esse tipo de manobra, ou, né? Porque não é só uma mudança de vocabulário, não é uma reforma ortográfica, é uma reforma na forma da gente pensar a linguagem, né? É muito mais profundo do que simplesmente trocar algumas palavras, né? E tem outras questões, nós temos sérios problemas educacionais no Brasil, né? Sim. Nós temos uma legião de analfabetos funcionais, né? Então, será que isso aí não prejudicaria mais ainda o entendimento, né? Essa nova maneira, né? Eu vejo agora uma opinião minha, pessoal, né? Eu sou uma pessoa que me considero super aberta, inclusiva, não tenho problema nenhum de relacionamento, nem de aceitação de gênero, mas a minha mente, linguisticamente falando, ela é binária. Eu não consigo me imaginar lendo algo que não seja binário, ou A. Exato. Né? Isso não significa que eu seja preconceituosa, é a minha mente linguística, né? Então, e o outro aspecto que também eu coloco, eu não sei até onde isso possa melhorar ou até piorar a questão de visibilidade e a questão de respeito. Hoje é tudo tão polarizado, tão politizado, que às vezes as coisas, em vez de melhorar, pioram, né? Isolam mais.
É a minha opinião. Eu, assim, eu acho que eu teria bastante dificuldade de entender por essa nossa cabeça já com esse tipo de formação, né? Mas aceito e respeito e está aí, né? Não é uma coisa que não existe. Exatamente. Ela está aí. Professora Rosicléia, se não fosse administração, seria administração? Não, Tiago, é só o gênero, não é o substantivo. Mas tem alguns vídeos que eu procurei no YouTube que as pessoas parecem que estão falando outra língua, mas é só o português em linguagem neutra. E é tão difícil, às vezes, entender o português falado normal, e a gente tem uma população pela frente que tem, como a Lúcia falou, dificuldade de ler e de escrever, e aí surge essa novidade da modernidade. A Lúcia, ela colocou muito bem o que é a linguagem neutra e para quem, não é, Lúcia? Que, na verdade, é para esse público que hoje, como tu colocaste, de novo, né, muito bem, é esse público que não se identifica ao não binário, que não se identifica nem com masculino nem com feminino, e o público intersexo. Bem, não adianta nós dizermos não quero saber, não quero ler, não quero saber o que é, está aí. Está posto, não no Brasil só, no mundo todo. A internet, não é? Na internet temos muito com relação a isso, não só na internet, nas escolas, nas empresas, mas a questão a linguagem neutra, a legislação, ela permite ou não? E aí tu começasse a fala, Tiago, colocando a questão de qual estado mesmo? Rondônia. De Rondônia, isso. E não é só Rondônia, existem em vários locais, em vários estados e até municípios do país que está essa questão, né? Autoriza o uso nas escolas, autoriza o uso nas empresas ou não autoriza, e aí um autoriza, o outro barra, e assim nós vamos indo, não é? E esse movimento que a Lúcia colocou, ele cresce. E aí, o que nós temos que perceber, analisar? Será uma moda? Ou será que veio para ficar? Porque para se poder fazer um ajuste na língua mãe, na língua oficial, se precisa de muitos anos, onde se vai avaliar se realmente essa mudança ela é significativa, então que mereça acontecer, ou se ela é um modismo e ela deve simplesmente ficar de maneira informal. Então, essa é uma questão que não se poderia, ao meu ver e o meu entendimento, não se teria essa mudança, essa inclusão, melhor dizendo, do dialeto neutro para a língua mãe, a língua formal, num curto espaço de tempo. Até porque precisa-se de anos de análise, como eu coloquei, para se saber, se entender se é algo efêmero ou não. Então, esse é um aspecto. Se nós pensarmos vestibulares, concursos públicos, as empresas, ninguém autoriza escrever ou se comunicar de maneira formal, não é ainda dessa forma. Pelo menos não por aqui, não na nossa realidade. E também essa questão de se esse dialeto, o que é o dialeto? É uma pequena parte de uma língua, é uma pequena parte que está dentro de um todo maior. No caso, não é a linguagem neutra dentro da linguagem mãe portuguesa. E aí ela tem muitas questões ainda que precisam ser escritas e descritas. E aí tu fizesse aquela fala inicial, Tiago, e eu trouxe aqui, tá? Só que eu preciso ler, porque senão eu não vou... Aí, assim, ó, eu não vou lembrar. Eu fiz arriscando no freelancer, né? Eu fui Sim. Então, olha só, quanta coisa que vamos dizer, vamos incorporar a linguagem neutra à língua mãe. Então, há só algumas questões que eu elenquei aqui.
Hoje a gente tem o ILE e o ELO em substituição ao ELE ou ELA, ok? Então, seria ELO ou ILE? Já tem que começar a definir ali. Então, tem muitas coisas que precisam ser padronizadas, que não existe padrão nesta linguagem neutra. E aí tu diz assim, seria administrações, sei lá eu o quê. Mas aqui, olha só que eu trouxe, né? Tem a questão das profissões. Deixa eu olhar aqui, ó. Aqui não tenho nesse aqui. Das profissões. E daí aí eu não teria mais o professor ou a professora. Seria o professore. O diretor ou a diretora. Seria diretore. Antigamente falavam diretore, né? Nos fundões. Então, mudaria toda essa questão, né, do masculino e da abrangência do masculino e do feminino. E também a questão, Lúcia, que tu colocasse, nós já temos a dificuldade da escrita e do falar das pessoas. E aí nós vamos incluir mais um dialeto, mais uma nova forma. Tá, mas vamos pensar. Tivemos a reforma ortográfica, só que agora eu não me lembro se foi em 2009 ou 2012, enfim. Tivemos a reforma ortográfica e também pensávamos da mesma forma. E agora vamos conseguir nos adaptar à nova ortografia? E no fim acabou sendo meio que normal, não é? E muito simples. E hoje nós nem lembramos, se nós formos pensar, nós nem lembramos mais da forma como se escrevia antes da última reforma ortográfica. 2009. Ok. Então nós poderíamos pensar, Lúcia, na tua fala, vamos conseguir, se for institucionalizado, vamos conseguir nos adaptar? Vamos, já passamos por outras adaptações e estávamos temerosos, até porque somos seres humanos e os humanos são temerosos à mudança, mas enfim, acaba se transformando em algo normal, não é? Bem, e eu vejo também uma outra questão. A linguagem neutra, ela é um dos aspectos que a comunidade LGBTQIA+, acho que é assim que se diz, trabalha, coloca, para que as pessoas se deem conta do quanto elas são marginalizadas, do quanto há o preconceito e todas essas outras questões. Então, a linguagem neutra, podemos pensar, e eu faço essa leitura, é uma ferramenta que esse público utiliza para chamar a atenção de que é um público que merece ser incluído e que merece respeito. Esta é uma questão. Uma outra questão também. Se nós formos pensar hoje... e aí nós falamos que nós temos, que existem muitas pessoas que hoje não sabem escrever. E existe uma grande evasão escolar por parte desse público. Porque eles vão à escola, vão à escola, enfim, a escola tem toda essa questão do preconceito e eles acabam, desistindo. E que acaba... fazendo com que a quantidade de analfabetos ou de analfabetos funcionais aumente. Não é? Porque eu saio da escola porque eu não aguento mais ser ridicularizado, ser tratado com falta de respeito, enfim. E se nós formos pensar, nós temos a linguagem de Libras, linguagem dos sinais, que é para o quê? A inclusão dos surdos, não é? Olha que bonito isso. Então, era um público também que estava, vamos dizer, à mercê e que, por muitos anos, se trabalhou de maneira informal a linguagem dos sinais e hoje ela está sendo, não no todo, mas uma boa parte, ela já está sendo obrigatória nas escolas.
E não só nas escolas, nos eventos, Felipe, nós tivemos a Expo Prata em que nós precisamos ter os tradutores. Então, mas só que isso não foi... alguém sonhou e disse amanhã começa a linguagem dos sinais nas escolas, nas empresas, nos eventos, nos ambientes. Foi uma construção de muitos anos. E aí vejo essa questão, se realmente não for uma moda, não é? Essa questão da linguagem neutra que precisa caminhar no mesmo sentido. E além, então, eu colocava que essa é uma ferramenta que esse público, que essa comunidade, enfim, esse grupo tem para chamar a atenção para o preconceito. Se nós formos pensar, já a medicina, ela já diz assim, a pessoa grávida, não diz mais a mulher grávida, porque nós podemos ter trans grávidos que engravidam. Então, tem todas essas questões. Olha só, nas empresas, se pode ter, se tem a opção de usar o crachá social. Né? Então, eu tenho um nome de homem e eu me vejo como a identidade de gênero, não é? Me vejo como mulher, e aí eu tenho o meu nome social e eu posso usar no crachá na empresa. E eu posso fazer Enem e eu posso fazer vestibular com o meu nome social. Então, eu me matriculo, me inscrevo com o meu nome de batismo, mas no momento em que a pessoa vai fazer a chamada, por exemplo, no Enem, em qualquer concurso, a pessoa que está organizando, que está ali, ela tem, se assim a pessoa quiser, e que aí vai ter uma observação, vai chamar a pessoa pelo seu nome social. E quantas outras questões já temos, não só a linguagem neutra, questão de banheiros públicos, não é? De novo, escolas, empresas, eventos. Não tem como conceber um banheiro neutro. Mas, com todo Tiago, o respeito, professora. Não. Eu não estou dizendo que eu concordo ou não concordo. Eu estou dizendo que isso existe. Que isso existe, assim como a linguagem neutra. Mas não tem como conceber no Brasil um banheiro neutro, né? A gente tem dificuldade que as mulheres de utilizar banheiro público é já muito grande. Eu vou ter um banheiro neutro, como é que eu vou ter uma criança utilizando um banheiro neutro? Mas é uma questão que está aí. Que está posta... E que, volta e meia, ela volta, né? Não é? Ela está presente e se precisa, volta e meia, ou de maneira geral, se precisa pensar sobre essas questões. Então, o que eu quis trazer, Tiago, é que não é só a linguagem neutra. Veja quantas outras coisas... Tem uma universalidade ao redor de aspectos... De todos esses não aspectos. É isso. Agora, que dizem respeito a esse público. A questão do banheiro neutro, isso é uma coisa que não consigo identificar como palpável em uma sociedade que muitas vezes a gente tem problemas tendo banheiros bem definidos, né? Isso no ambiente escolar é uma situação que a gente tem, principalmente nas fases iniciais. Imagina, na fase inicial, você ter um banheiro neutro para, né, alunos de primeira a quinta série. Isso fica uma coisa um tanto quanto complexa. Mas, professor Aino Jacques, o assunto, ele dá pano para manga. Falando em linguagem neutra, eu me lembro de um grande letrista gaúcho que dizia, né... Eu nasci no tempo errado, ou andei muito depressa, venho de casa em Tapera, venho devendo promessa, mas se eu pudesse eu voltava... para onde o Rio Grande começa, diria Pedro Hortaça, e com essa raiz campeira, para a gente falar sobre linguagem neutra, professor. Eu ouvi, né, atentamente, né, a Lúcia, a professora Rose. Eu acho que o assunto é um baita desafio. Né? Agora, a outra questão, né, que a Lúcia colocou, será que isso vai melhorar a inclusão ou pode até piorar? Porque pode acontecer o seguinte, que as pessoas conversando, né, a linguagem neutra, aqueles que, ou por dificuldade ou porque não aceitam, por alguma razão, se isolam, né, não se misturam. Exato.
Quer dizer, não sei. Não é meu grupo. Coisa difícil, né? Muito É difícil. complicado. Eu fico com pena, né? Com pena que aquele linguajar, que em outros estados é linguajar caipira, né? E que o nosso é o gauchês, ou então o interiorano e tal. Eu fico com pena que isso tenha desaparecido. Se perdido. Isso se perdeu principalmente pela televisão, né? Porque a Rede Globo, quer dizer, é a linguagem que se espalha para o Brasil inteiro, né? Eu me lembro que os programas na minha infância, né? A gente ouvia com enorme, com grande interesse, grande atenção, os músicos caipiras, né? Caipiras, e falavam aquele linguajar, né? E a gente ficava, né? Vamos dizer assim, saboreando, né? Aquele linguajar, né? E isso desapareceu praticamente, né? Quer dizer, as pessoas fazem um esforço, né, para falar aquilo que não é a língua delas, né? Não é o linguajar delas. Tem mais esse aspecto, a perda da Identidade da essência. essência. Para nós encerrar esse bloco polêmico da linguagem neutra, Felipe Pavan, à frente aí da Prefeitura, da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, esse assunto também é pertinente. Já chegou... É tudo com ele, tudo com o Felipe. Exato. Eu acho que eu vou... Pô, a Lúcia foi no ponto ali, na explicação. Tá aí. Eu acho que às vezes há um exagero pela situação que nós vivemos no mundo, não só no país, de polaridade. Então, polarização. Então, vem um assunto diferente, se você é a favor está de um lado, está contra de outro. Não é essa a questão. O assunto aí está posto à mesa, nós temos que ver o impacto. Eu quero trazer aqui um estudo que eu li mais ou menos um mês atrás, de uma revista italiana, de um especialista, que ele foi estudar que desde os anos 90 o QI mundial passou a cair. Então, da Segunda Guerra até os anos 90, o QI aumentou de geração a geração, e dos anos 90 para cá caiu. E ele foi estudar o motivo. E onde ele encontrou a maior diferença, avaliando os resultados e as provas, foi na linguagem. A linguagem está se tornando cada vez mais pobre, pouquíssima articulação verbal, que inibe pensamentos complexos. Então, quando se fala em mudar a linguagem, tá aí o assunto, tem que ser debatido, tem que ver o reflexo ele no nosso dia a dia. Nós estamos aqui porque nos adaptamos. Esse é um fato, não vamos esquecer. Mas até para encerrar o assunto, que foi muito bem colocado primeiro pelas prof, né, que nos deram aula, assim como eu já aprendi hoje a agronomia, aprendi agora sobre língua portuguesa. Não seria muito mais útil para a inclusão ensinar as pessoas a se expressar com carinho em vez de com rancor? E terem respeito, não é? Acho que muito mais que a palavra é como você a diz ela. Então, em vez de... Talvez o caminho que nós estamos tomando para incluir, não como o professor, foi brilhante em pensamento. Pois é, eu não vou... aqui fala a linguagem neutra, eu não sei falar, eu não vou participar. Daqui a pouco tu vai escolher outro. Exato. É uma visão, uma visão perfeita. E no mundo hoje polarizado, ainda vai dizer, isso aqui são de um tipo, esse aqui são de outro. Também tem essa questão. Será que não seria mais fácil ensinar as crianças a serem cada vez mais gentis e respeitosas, como ocorre no colégio do meu filho, e é tratado de uma maneira absolutamente igual na sala de aula? Ou seja, já daqui a pouco são coisas que nós não precisamos falar, que a geração vem nos ensinar. Talvez quem vai nos ensinar não vai ser linguagem neutra, vai ser o respeito. Quem vai nos ensinar é meu filho. Eu perguntei para ele, como é que é o comportamento com esse colega, que agora é colega? Não, normal, fazemos trabalho, não muda nada. Ninguém faz piada, seja. Que legal.
Nós éramos o terror no nosso tempo. Sim. Né? Mesmo assim, ou seja, é um aprendizado. Então, eu acho que daqui a pouco tratar mais, falar de carinho e gentileza seja mais útil para termos de fato a inclusão. Muito bem, mandando um abraço para Rosaura Lenz, a Mirene Vera Furlaneto e a Andréia do Amaral, que estão nos acompanhando, e agradecendo a Unimed, Vale das Antas, o Espanhol, Materiais de Construção, Vila Bela, Floricultura, Odonto Froiner, Service, Contabilidade, Posto das Flores e Arte Móveis. A gente tem um tempinho no último bloco para rapidinho dizer: Brasil é um estado social ou liberal? Bem, o tempo vai ser curto, mas as respostas vão ser boas e a gente volta já já. O sonho, a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Posto das Flores. Na RST 470 em Vila Flores, você encontra todos os serviços essenciais para o seu veículo, como troca de óleo, borracharia, lavagem, além de todas as quartas e sábados ter um preço especial na gasolina. Conta também com uma conveniência completa para você. Posto das Flores. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso.
Réveillon da Conecta Mais e Grêmio Pratense. Venha brindar a chegada de um ano em que a esperança de dias melhores será o grande presente. Dia 4 de dezembro às 22 horas. Banda Feeling, Alanzinho e DJ Kleber estarão animando a sua festa. Vista-se de branco e comemore junto de pessoas especiais a chegada de um novo tempo. O evento contará com a cobertura da Conecta Mais TV. Maiores informações da Secretaria do Grêmio Pratense. 4 de dezembro. Réveillon da Conecta Mais e Grêmio Pratense. Muito bem, no nosso último bloco, o recado está dado. O baile de Réveillon, Conecta Mais TV e Clube Grêmio Pratense no próximo sábado. Os ingressos na Secretaria do Grêmio, um baile à moda antiga para a gente celebrar e confraternizar a chegada de 2022. Com o apoio do Unimed Vale das Antas, Espanhol, Materiais de Construção, Vila Bela, Floricultura, Odonto Freuner, Service Contabilidade, Posto das Flores e Arte Móveis. A nossa última rodada de conversa nessa noite é para saber, né? Semana passada foi recriado o Ministério do Trabalho e Previdência. Uma das promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro seria a extinção dessa pasta devido a muitos classificam, né, como atitudes abusivas por parte das fiscalizações que em outros governos passavam pelas empresas e deixavam um rastro de autos de infração e outras situações para os empreendedores resolver. O Ministério do Trabalho foi extinto em 2019 e teve aí um remanejo dentro do Ministério da Economia. Não quer dizer que as atribuições deixaram de existir. Houve uma troca de nome. Mas agora ele volta, né? E o Senado aprova a recriação do Ministério do Trabalho e Previdência. E o questionamento que fica é: o atual governo foi eleito, né, sobre uma pauta liberal de reduzir o tamanho do Estado e de dar mais eficiência à máquina pública. Uma das questões que passavam era o encurtamento do número de ministérios e o enxugamento do número de cargos. Chegando quase ao último ano do governo, a gente vê que a pauta liberal não é tão fácil de ser implementada no Brasil quanto os aderentes dessa teoria têm, pelo menos na sua concepção. E você acha que o Brasil é um Estado liberal ou social? Para a gente responder, começamos pela professora Rosicler, que é uma perguntinha um tanto quanto canalha, né, professora? Tem alguma coisa contra a minha pessoa? Não, muito pelo contrário. Mas é uma pergunta que sempre nos deixa, né, prof, em cima do fio da navalha. Não, mas olha só, então fiquei pensando, né, que raciocínio, que linha de pensamento eu poderia trazer para essa pergunta. Nota 10, depois a gente conversa lá fora. Brasil social, Brasil liberal. Então, se nós lembrarmos, a CLT, ela foi constituída a partir de 1º de maio de 1943, claro, no governo de Getúlio Vargas. E por que eu trago isso? Porque nós estamos acostumados a dizer que a nossa legislação trabalhista, sim, ela é desatualizada, ela é inflexível, ela não deixa a competitividade para as empresas, ok? Certo. Mas se nós formos pensar também a reforma trabalhista que aconteceu em novembro de 2017, ela veio, fazendo assim um resumo do escopo dessa reforma, ela veio com assim, o objetivo, um dos grandes objetivos, de trazer uma maior flexibilidade para que se pudesse trabalhar, discutir diretamente empresas e empregados, não é? E também ela trouxe, então, além da flexibilidade, ela trouxe atualização. Nós não podemos dizer que não, porque se mexeu em muitas questões trabalhistas que há muitos anos não estavam lá estanques. Então, a atualização da legislação, ela foi ideal? Claro que não.
precisamos de mais de mais trabalhos nesse sentido, de mais atualizações, é claro que sim, até porque depois do marco, né, de novembro de 2017, já tivemos vários ajustes na questão da CLT, na questão trabalhista. Então, ela vem com essa pegada da atualização, da flexibilização e de dar maior autonomia para empregado e empregador negociarem as suas demandas e negociarem as suas necessidades, porque cada um sabe da sua realidade. Então, vem nesse sentido. E o que é o Estado? O que é o conceito do Estado liberal? Não é, ou seja, do liberalismo. É exatamente nesse sentido de oferecer, de fornecer à população, ao indivíduo, enfim, uma maior flexibilidade e uma maior... que termo eu vou usar? Além da flexibilidade, que as pessoas tenham a autonomia de decidir sobre as suas demandas. O Estado liberal, ele vem nesse conceito, não é? Então, olha só, eu tenho uma CLT que teve uma reforma em 2017 que tem esse escopo liberal, que não foi ideal, não é ideal, que tem muita coisa para mudar, todos nós sabemos, mas que já trouxe um pouco de fôlego para o empresário na questão da competitividade perante o seu consumidor, o seu comprador. E aí, nós temos um retorno depois de 3 anos, praticamente 3 anos. Então, o Ministério do Trabalho esteve ativo por 88 anos. Se excluiu por 3 anos, está voltando. E ele deve, ou pelo menos deveria, ser o propulsor, não é? Ser a pasta que traria ou que deveria trazer essas questões todas da atualização, da flexibilização e da entrega da maior autonomia para empregados e empregadores poderem discutir as suas demandas. Aguardaremos como ele vai atuar daqui para frente. Felipe Pavan, como é que se faz um liberalismo à brasileira? Primeiro, eu concordo com tudo que falou, repito tudo que falou a prof. Rosecler no ponto. Eu tenho um grupo, tu já foi convidado a participar, de liberais, mas eu não sou um liberal de carteirinha e eu falo por quê. Porque não existe uma fórmula definitiva para um país desse tamanho. Ledo engano a quem acha que um país do nosso tamanho vai ter uma fórmula comunista, socialista, capitalista, não tem, não existe. É um país muito grande, muito diferente. E se a gente achar que vai pegar uma fórmula, e a minha grande discussão com meus amigos liberais, pegar uma fórmula, colocar e apertar um botão, vai dar ruim. Algumas pautas liberais eu concordo e não tem como aplicar no Brasil. Um deles é o aborto. Sim. Eu, como cidadão, eu sou a favor, porque onde passou essa lei foi positivo para o país. Como pessoa, eu sou contra, por questão minha pessoal, que tenho o direito de achar que é contra, mas olhando o Brasil, não é uma pauta que tem que ser colocada, porque nós não estamos com a maturidade, como foi da língua neutra que falamos. Não temos maturidade do banheiro. Nós não podemos, tudo que é bonito e funciona no lado A, não significa no lado B. Eu acho que o retorno da pasta não é ruim, houve enxugamento do Estado, tá? 47 mil cargos em Brasília menos, é um número muito grande, que pode ser maior ainda, mas eu acho que essa pasta, bem administrada, com aquela esperança que nós temos, que não vai morrer aqui, quem assumir será o propulsor dessas flexibilizações e autonomia, eu acho que vem em boa hora, só me preocupa quando se joga essa pergunta, é social ou é liberal? Pessoal, vamos falar a verdade. Veio uma pandemia em 2 anos, esse país aqui sofreu como o mundo todo vai sofrer. Vamos sofrer muito por causa da pandemia ainda. Então a gente não pode jamais esquecer o social. Nós estamos um país com pobres. Né? Então, atrás do meu computador, com a minha teoria, eu prego qualquer coisa como verdade definitiva. Mas nós temos que olhar por todos. Então,
eu acho que a pasta bem colocada, bem trabalhada, vem auxiliar. É bem fácil ser um libertário com o dinheiro aplicado na renda fixa, né? Fica Perfeito. mais tranquilo. Isso vale para todo mundo. Exatamente. Eu fiz uma piada na primeira vez que eu vi, o pessoal não entendeu bem. Eu brinco assim, nós somos um país do socialista do iPhone Sim, e do capitalista que depende de contrato público. exatamente. Não faz sentido, não, pessoal, vamos, muito bonito na teoria. Na prática, todos nós precisamos andar juntos. Lúcia, como é que a gente responde essa equação à brasileira, né? Porque a gente Bem também é um pouco literalmente. diferente do resto do mundo. Bem literalmente, se a gente é social ou a gente é liberal, eu acho que a gente não é. Só uma palhinha, assim, como é que a gente. Um dos pilares do liberalismo é o Estado laico, né? Sim. No Brasil, o que mais se fala é em Deus e religião, né? Sim. Então. E nós estávamos discutindo há bem pouco tempo atrás os crucifixos nos tribunais. É, exato. Perfeito. Então, a gente acha que tem uma coisa híbrida, né? Ora a gente é mais social, ora a gente é mais liberal. E, felizmente, a gente é uma república democrática. Mas na questão do liberalismo e de ser liberal ou ser social, eu acho que a gente é um Estado um populista, nacionalista, infelizmente. Essa é uma resposta antiga e também encontra aderência em algumas situações. Eu não tinha pensado por aí. Obrigado, Lúcia. A gente também constrói opiniões em conjunto. Professor Aino Jacques, para encerrar com a sua experiência, que já viu muita coisa indo e vindo em terras brasileiras. Não, eu concordo plenamente, né, com o que foi colocado pela Lúcia, pela professora Rosicler, pelo Felipe, né? De fato, eu vejo assim também. Eu acho que tem épocas, né, de ondas mais liberais. O próprio ministro da Fazenda, né, prometeu as privatizações e tal, e aí foi enrolando. E não vai acontecer o próximo mês, no próximo semestre, no próximo ano, né? Quer dizer, não acontece. Parece que os liberais não são tão convictos, né, das próprias ideias. Eu acho que eu me lembro, né, que o Brizola falava em socialismo moreno, né? Quer dizer, um socialismo adaptado, né, às nossas condições. Não deixava de ser não deixava de ser um pensamento. Agora, eu vejo assim, eu acho que cada vez mais nós vamos lutar pela liberdade e pela democracia. Eu acho que fora disso não tem saída, né? Todo regime que tiver que ser mantido à força não tem legitimidade. Não tem legitimidade, não tem como progredir. Agora, de fato, eu também concordo que o populismo, essa coisa do personalismo, né, nos prejudica, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Quando a gente vê que tem países que conseguem ter planos como é que se diz, programas de Estado, né? Realmente de Estado. Veja agora a Alemanha, né? O que ganhou não é do partido da Merkel, né? O partido dela não faz parte da coalizão. Sim. Mas ele era vice-chanceler e ministro das Finanças, né? Deram uma força enorme à colisão dos três partidos, né? Para os verdes. Fizeram uma mudança, né? O Ministério agora da Economia é Economia e Mudanças Climáticas. A mudança climática não está no Ministério do Meio Ambiente. Veja que coisa interessante, né? É uma mudança de Quer dizer, paradigma. a força que está sendo dada para a questão ambiental, não é isso? Que bom. E o Partido Verde, nessa colisão, talvez é o mais... vamos dizer assim, o que vai ter mais um papel muito mais importante, né? Muito mais, vai ser muito mais protagonista. Muito bem, o nosso tempo se escasseia no decorrer da ampulheta e nós vamos nos despedindo nessa noite em que grandes contribuições foram trazidas. Professora Rosicler, Lúcia, professor Aino, Felipe, muito obrigado. Nós agradecemos a sua audiência.
Ponto a Ponto retorna na próxima segunda-feira, aguardando quais serão os assuntos do radar. E aqui você sempre encontra um porto seguro para atracar sua opinião. Voltamos na segunda-feira que vem. Uma boa noite e até mais.